1 Coríntios, capítulo 2. Vamos fazer a leitura do verso 14. Ora, o homem natural não aceita ou não entende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são, em outras traduções, lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem, ou elas se entendem espiritualmente. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado de ninguém. Até aí, mas principalmente o verso 14, deixa aberto aí, não feche, feche apenas os olhos para mais uma oração. Pai Santo, mais uma vez nos achegamos a Ti, e eu quero manifestar ao Senhor que isso é uma alegria, poder nos achegar a Ti, poder dirigir a Ti as nossas palavras, sendo nós tão pequenos, desprezíveis, miseráveis, insignificantes. O Senhor nos concede tamanha graça de dirigir a Ti as palavras, voltar a Ti nosso rosto, apresentar a Ti nossa súplica. E o Senhor faz isso não porque necessita de nós. O Senhor não necessitou, não necessita e nunca necessitará de nada nem de ninguém, a não ser de si mesmo. Mas faz isso por causa da sua bondade, amor, graça, para com as suas criaturas, para aquelas que foram alvo e objeto do seu amor. E por graça nós estamos entre algumas delas. Ó Senhor, o tempo está cumprindo, o fim se aproxima, mas falta muitos ainda para serem resgatados. Chama-os irresistivelmente, chama-os soberanamente para essa graça. Isso está em Ti, não está em nós. Pode esses ossos reviverem? Tu, somente Tu sabes. Que hoje haja alegria nos céus, que o Teu reino avance, que o Senhor nos conforme à imagem do Seu Filho e receba glória para Si, em nome de Jesus, amém. Irmãos, talvez você está perguntando, pastor, o senhor não vai terminar o Apocalipse? Vou, calma, faltam apenas 2 sermões, e eu concluo o Apocalipse, ok? Mas eu ainda estou interessado em trazer mensagens aos jovens, aos filhos, como eu trouxe nos últimos domingos. Falei sobre namoro cristão, os princípios, as bases. Falei sobre a adolescência, esse período tão importante. E hoje eu quero falar sobre a maior necessidade dos nossos filhos. A maior necessidade dos nossos filhos. Essa palavra vai ser dirigida especialmente para os filhos, mas ela é para todos os homens e mulheres que estão aqui, porque ela vai falar sobre conversão. Então todos que têm dúvida quanto à sua salvação, à sua conversão, ou mulheres que são casadas com maridos inconversos, ou maridos com esposas, pais e filhos, enfim, fiquem atentos nesta mensagem. Eu sei que há uma grande preocupação de pais quanto aos seus filhos, quanto à situação espiritual dos seus filhos, quanto à condição moral dos seus filhos, e os pais desejam ver seus filhos bem, querem ver seus filhos envolvidos com a igreja, querem ver seus filhos criarem vínculos e amizades cristãs, não querem ver seus filhos deslocados, e nem querem ver seus filhos entregues ao mundo, às drogas,
à libertinagem sexual, ao ateísmo, paganismo. Não querem, desejam ver seus filhos. E elas e eles, pais e mães, na tentativa de fazer-lhes o bem, tentam vários tipos de métodos para ajudarem seus filhos. Tentam fazer reuniões, tentam dar telefonemas, fazerem mensagens, passarem filmes, usarem atrativos para prenderem os filhos, tentar algum tipo de entretenimento, lazer. E é louvável o desejo dessas mães, desses pais e o esforço deles. Agora, se é zeloso, se é louvável, não significa que seja eficaz. Não significa que seja eficaz. Por quê? Porque muitos desses métodos não têm efeito contra o velho homem que neles estão. Muitos desses métodos só amansam a fera que está neles, mas não a matam, não a transformam. Porque como nós devemos avaliar a necessidade dos nossos filhos? Ou melhor, como nós devemos avaliar o método que usamos, o produto que levamos para o nosso filho? Nós primeiro temos que identificar o seu problema. É com base no seu real problema que nós então elaboramos a solução. Então você tem que começar discernindo qual é a maior necessidade do seu filho, qual é o seu maior problema. Então, dentro dessa verdade, conceber, construir a solução, o remédio. E qual é o maior problema dos seus filhos? Então você tem que começar por aqui. Qual é o cerne, o âmago, o real problema? Ele é um problema teológico, não é sociológico, não é um problema de caráter natural. Eu tenho que ir para a Escritura. O maior problema do seu filho é o pecado. Os nossos filhos são ímpios, os nossos filhos estão mortos espiritualmente, os nossos filhos estão debaixo de juízo e condenação. Quando eu digo nossos, eu incluo os meus 2 filhos. O maior problema é que eles não são de Cristo, eles não são convertidos, eles não são de Jesus, eles estão em pecado. Se então nós diagnosticarmos corretamente o problema, então nós poderemos levar uma solução eficaz para eles. Se o maior problema deles é o pecado, a solução não é o entretenimento, não é o lazer, não são atividades e mais atividades. Não, o problema deles não é natural, não é subcutâneo. O que eles precisam é da salvação, é de conversão, é de novo nascimento. Aí sim estaremos indo no cerne do problema, e aí sim estaremos levando a eles o que eles realmente necessitam, e o que realmente produzirá efeitos, e solucionará o problema. É isso então, mães e pais, que é o nosso principal dever quanto aos nossos filhos: desenvolver a salvação deles. Escute novamente: desenvolver a salvação deles. É isso que eles precisam. Neste sentido, eu quero usar esse estupendo, fenomenal, elegante, profundo texto do apóstolo Paulo para ajudar vocês, pais, mães, e você, irmão e irmã, acerca da sua própria conversão. Preste muita atenção, porque essa é a maior oração que eu faço pelos meus filhos. Salva meus filhos, dá um novo coração para os meus filhos, Senhor.
converte-os na tenra idade ainda, por favor, porque não tem outra coisa que pode ajudar meus filhos, senão eles receberem um novo coração. Se eu der o mundo para eles, mas eles perderem as suas almas, eu não terei dado nada aos meus filhos. O que eu preciso levar a eles é o Salvador das almas deles. Vamos ver então, Paulo começa aqui no verso 14, ora, o homem natural, vamos começar aqui por essa palavra. Paulo está fazendo aqui um contraponto entre crentes e não crentes, e ele vai usar aqui o homem natural, primeiro, para você situar o que está acontecendo aqui, ou para você entender, captar com mais profundidade a mensagem. Vamos trocar o termo homem por pessoa, porque inclui todos os gêneros, classes e idades. Pessoa. E natural significa não convertido, não salvo, incrédulo. Então, quando Paulo fala, olha, o homem natural, as pessoas ímpias, as pessoas incrédulas, as pessoas não convertidas, os pagãos, os ímpios, é isso que quer dizer o homem natural. Então aqui aprendemos um primeiro princípio, preste atenção, não podemos classificar todos da mesma maneira, não podemos classificar todas as pessoas que estão na igreja da mesma maneira, não podemos chamar todos de irmãos, não podemos nos dirigir a todos como sendo salvos, pertencendo a Cristo, só porque são nossos filhos, ou fazem parte de nossa família, ou fazem parte de nossa comunidade. Não são. O próprio Jesus diz que faríamos parte de uma igreja mista, onde o joio seria semeado junto com o trigo, e cresceria no mesmo ambiente com o trigo, de modo que alguns só seriam separados no dia do julgamento. Então, não classifiquemos todos do mesmo jeito. Paulo aqui aponta, ou mostra, ensina que há dois tipos de pessoas no mundo, e há dois tipos de pessoa na igreja visível, institucionalizada, a igreja local. Há dois tipos. No verso 15, Paulo fala do homem espiritual, e no 14, do homem natural. Quem é o homem espiritual? O homem espiritual é o homem que possui o Espírito de Deus. São as pessoas que possuem o Espírito Santo. Paulo fala então dos cristãos, dos convertidos, dos regenerados, dos salvos. E o homem natural são os homens, as pessoas que não possuem o Espírito de Deus, que não foram regenerados, que não foram salvos. Então a humanidade é dividida em duas categorias, os espirituais e os naturais, os salvos e os não salvos, os convertidos e os não convertidos, os regenerados, que quer dizer nascidos de novo, e os não nascidos de novo. Agora, em qual categoria os nossos filhos estão? Eu digo nossos filhos, a maioria, principalmente os mais novos. Em qual categoria os nossos filhos estão? Na primeira categoria, no homem natural. Até que haja conversão, são naturais, são incrédulos, são pagãos, são ímpios. Eles estão nessa categoria. O Augusto, o Felipe, o Israel, a Camilinha, estão nessa categoria.
O tanto os outros aqui mais velhos ainda são homens naturais. Precisamos entender isso. A primeira contribuição que você dá para o teu filho, mãe, que você dá com o teu filho, pai, é entender, saber e admitir que ele é mau, que ele não é de Jesus, que ele é ímpio. Porque como é que você vai dar a vacina para alguém que você não aceita que está doente? Se eu não diagnosticar a enfermidade, eu estou privando o enfermo da cura. E muitos pais estão enviando filhos ao inferno por esconder deles a verdadeira identidade deles. Eu já disse aqui, Wood Balkan, um grande pregador reformado que estará aqui conosco em 2025, diz que toda mãe, quando dá a luz e pega um filho, ao invés de falar, nossa, que anjinho, devia falar, é uma víbora de fraldas. Por causa do problema endêmico que está nele. Ele herda a natureza má de Adão, e até que se converta, continua mal. Quando eu falo com os meus filhos, eu nunca os trato como cristãos, eu os trato como não cristãos. Quando Jesus voltar, vai buscar a igreja, vai buscar nós, papai. Não, vocês não, só quando vocês se converterem, senão não vai buscar vocês. Papai, a ceia é para salvos, vocês não são salvos. Papai, não, mas vocês não são, vocês precisam passar pela conversão. Vocês são maus. É assim que eles são tratados, como ímpios. Para que eles então vejam a necessidade que eles têm do remédio. Se você dizer que vai tudo bem com seu filho, vai tudo bem com a alma dele, que ele é de Deus, que você ama ele, que ele é a coisa mais linda do planeta Terra, quando é que ele vai ter a noção que ele precisa de perdão, de salvação? Você já precisa incutir isso desde a infância na vida dele. Então nossos filhos estão na categoria do natural, ok? Agora, vejam as características deles. Você prestou atenção nisso? Você está entendendo, né? É a depravação total. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão, e se envolve nossos filhos. Os pensamentos do homem são maus desde a sua meninice, Gênesis 8. Salmo 51, Davi, em pecado me gerou minha mãe, em um ventre de pecado eu nasci. Essa é a ideia que tem que passar para eles. Agora vamos ver as características do homem natural, dos nossos filhos, não convertidos, é claro. Veja, o texto diz aqui, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Ok? Vamos primeiro entender o que são coisas do Espírito. Vamos entender o que é isso. Coisas do Espírito são coisas da esfera espiritual, coisas concernentes ao reino de Deus, como a palavra de Deus, a igreja de Cristo, a fé cristã, a oração, a santificação, o evangelismo, o evangelho, são as coisas do reino, as coisas de Deus, as coisas espirituais, todas as coisas que envolvem a nossa fé, ok? E o que o texto diz? Como o homem natural, escrevi aqui à mão, aí é uma dificuldade. Veja só, como em homem natural, o texto diz aqui, não aceita as coisas do Espírito. Estas coisas concernentes ao reino,
Este homem natural tem duas atitudes para com ela, e o texto diz: não aceita. Esse termo aponta para duas coisas, duas atitudes. Primeiro, não aceita quer dizer rejeita, não aceita quer dizer repudia, rejeita, rechaça, repudia. E não aceita significa também não as compreende, não as deseja. Nossos filhos, que são o homem natural, não convertidos, não compreendem. Primeiro, não compreendem o valor da Bíblia, não compreendem o significado da fé, não compreendem o valor da eternidade. Os nossos filhos, o homem natural, não compreende as coisas do reino, as coisas do Espírito. Ele não entende a importância que tem um culto. Ele não vê valor na igreja. Ele não vê valor algum na Bíblia. Ele não vê valor algum em ter que ler a Bíblia. Ele não vê valor algum em um mundo, em outro lugar, depois da morte, na eternidade. Ele não compreende essas coisas. Ele não vê a importância, ou ele não dá valor na necessidade da sua própria alma. Esses são nossos filhos. Não tem valor para eles este livro, não tem valor essas músicas chatas para ele. Eles não têm alegria e prazer de estarem no lugar desse, reunidos com pessoas como essas, para ouvir coisas como essas. Eles não têm, eles não compreendem essas coisas, eles não compreendem a doutrina do inferno, eles não entendem por que tem que fazer as coisas que tem que fazer. Eles não compreendem quem é Jesus, por que ele morreu, onde que ele está, o que ele faz. Eles não têm interesse por essas coisas. Por quê? Porque eles são naturais. Porque eles não nasceram de novo. Porque eles não têm o Espírito de Deus dentro deles. E isso faz eles serem insensíveis às coisas do Espírito. E faz eles serem indiferentes às coisas do Espírito. Segundo, e por não compreenderem, eles repudiam. Eles não só não entendem as coisas concernentes à fé, eles também as rejeitam, repudiam. Eles não aceitam, eles não desejam. Não há um desejo legítimo de orar na vida deles, não há um desejo de ler as Escrituras, não há um desejo de se santificar, não há prazer na vida deles nas coisas espirituais. Eles até fazem, eles até frequentam, eles vêm e acompanham os pais, mas acompanham sem compreender a necessidade daquilo, o valor daquilo. Eles acompanham e até fazem esses atos religiosos, mas não fazem com prazer, não fazem com alegria, e não só não fazem com alegria, como ainda odeiam essas coisas. É típico do homem natural odiar as coisas espirituais, ler a Bíblia, vir ao culto, fugir do pecado, obedecer mandamentos, participar da comunidade cristã. Não é uma coisa agradável a ele. Essa é a característica dele. Só que isso aqui não é forçado, é natural
natural dele, assim como é natural um leão comer carne e odiar vegetais, é natural do homem natural odiar o que é espiritual e amar o que é natural, mundano. Assim como o leão ama carne, o homem natural ama as coisas naturais, o prazer, a diversão, o entretenimento, o pecado. E assim como o leão odeia vegetais, o homem natural odeia aquilo que é espiritual. Mas isso é natural. O que é natural? Nato, vem da natureza, é espontâneo, ele não se esforça para isso, é natural. Não aceitam, não desejam, odeiam. E por que odeiam? Por que não veem valor nas coisas espirituais? Por que repudiam? O texto continua: o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura. Minha mãe é louca com essa Bíblia, meu pai é louco com aquela igreja, esses jovens são loucos, esquisitos, olha o jeito que eles falam, que eles se vestem, que povo mais feio. Você pensa assim, né, menino? Agora eu estou te revelando, né? Ei, olha que eu não tenho dom de profecia, hein? Minha mãe que me obriga. Nossa, mãe, as meninas daquela igreja não olham na cara da gente. Bom, até um tempo atrás não olhava, né? As coisas estão mudando um pouco, mas eu já estou acertando isso. Por quê? Lhe parecem loucura. Para eles, pais, preste atenção para você entender a pedagogia da mente e do coração do teu filho, a psicologia da situação. Presta atenção, pai. Para eles não faz sentido algum obedecer um Deus que eles não veem, que eles não tocam, que eles não sabem onde mora. Um Deus que esse povo fica cantando, cadê esse Deus? Não faz sentido para o homem natural. E o homem natural é teu filho. Por isso que ele odeia, repudia. Por isso que ele não tem valor. Para ele não faz sentido obedecer um Deus quem não vem. Para eles não faz sentido seguir regras que privam eles do prazer. Por que eu tenho que estar num lugar que diz que eu não posso ir para a praia e ficar sem roupa? Por que eu tenho que obedecer um livro que fala que eu não posso beijar quem eu quero, não posso ficar quem eu quero, ir para a cama a hora que eu quero, com quem eu quero? Se todo mundo faz, não faz sentido. Não faz sentido para eles ter que perdoar as pessoas. Não faz sentido esse negócio de redenção, pecado, culpa. Para eles, não só são coisas irrelevantes, como também é tolice, loucura. Não são só coisas sem sentido. Você está entendendo onde eu estou chegando? Você só está aqui e gosta disso aqui porque Deus te transformou, porque o Espírito de Deus está aí. Senão, você não estaria aqui, você estaria no forrobodó, você estaria no bailão do passarinho, você estaria você estaria na Avenida Champanhar, você estaria em boteco, barzinho, você estaria em motel, você estaria na cacheta. Porque não faz sentido para o cara da cacheta estar ouvindo isso aqui, cantando isso aqui. Eu vou deixar Bob Marley, Bruce Dickinson, eu vou deixar Robert Plant, é os que o Fabinho ouve, vou deixar João Paulo e Marciano, Milionário Zé Rico, Anitta. Essa Anitta, se você não deixar, é inferno direto, hein? Não tem nem pedágio. Pablo Vittar.
Não faz sentido. Faz sentido ouvir Smell Like Teen Spirits, drogado, quebrando tudo. Bah! Não gosta não, menino? Pelo amor de Deus. Lhe parecem loucura. Você está entendendo? Preste atenção. Por que eles odeiam? Porque para eles não faz sentido. Você entendeu? Pais, olhem para mim, não adianta nesse sentido, consciente disso que eu afirmei, presta atenção, consciente dessa verdade que está intrínseca no teu filho, que faz parte da essência, da massa dele, cada célula dele possui o que eu estou falando, o ser dele é constituído nisso, ele é natural. Não adianta querer mostrar a ele o valor da lei, o valor das coisas de Deus. Não adianta obrigá-los a entender o que eles não podem entender. Não adianta obrigá-los a obedecer o que eles não podem obedecer. Não adianta obrigá-los a gostar do que eles não conseguem gostar. Não adianta. E os pais querem fazer isso. Querem ensinar os filhos, querem obrigar os filhos a ter atitude de ovelhas, sendo eles ainda bodes. Querem obrigar eles a darem laranja, sendo eles ainda limoeiro. Mas por quê? Não adianta querer mostrar o valor nessas coisas, eles não vão ver. Não adianta obrigá-los a entender. Olha só, Caio, não é só que eles não querem, eles não podem. Acompanhe o restante do texto. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura, e não pode entendê-las. Não pode entendê-las. Não pode o quê? Tudo que foi dito acima. Eles não podem, não é que não querem. Você pode bater numa mangueira, o máximo, bate na mangueira, espanca a mangueira, pedindo para ela dar abacate. Ela não pode dar abacate. Ela é mangueira. Não adianta cobrar, suprimir, pressionar, oprimir o menino, falando, dá fruto de justiça. Mas como? Eu não posso, mãe. Sou natural. Sou bode. É o que o texto está dizendo. Ele não entende as coisas do Espírito, e não pode entendê-las. E por que não pode? O texto continua. Porque elas se discernem espiritualmente. Você está entendendo, pais? Não adianta pegar um pedaço de pau, não adianta obrigar. Você pode pedir para eles virem, eles vêm. Você pode pedir para eles sentar, eles sentam. Você pode pedir para eles ouvirem, eles ouvem. Você pode pedir para eles participarem, eles participam. Agora você não pode pedir para eles entenderem, eles não entendem. Pedir para eles aceitarem, eles não aceitam. Pedir para eles gostarem, eles não gostam. Pedir para eles concordar, eles não concordam. Não pode. E nem pode concordar. Você não acharia estranho se você passasse? Como é que chama aquela horta indo para a Quinta do Café? Cadê o Danilo? Danilo, onde você está? Nem assiste o culto mais, meu Deus. Olha lá, eu mando sentar na primeira. Por pirraça ele senta na última. Próximo culto você vai sentar aqui, viu? Imagina você passando aquela horta e vendo um leão comendo couve, jiló, alface, beterraba. Essa coca aí é Fanta. Você ia falar para o leão, o que é isso?
Então, coisa errada com esse leão. Por quê? Deixa o coitado não pode comer alface. Não é comum de um animal carnívoro comer vegetais. Não é comum de um ímpio, de um homem natural, fazer, amar, gostar de coisas espirituais, coisas relativas à fé. Entendeu? E o texto diz que ele não pode entender. E por que não pode? Porque ela só discerne espiritualmente. Ou seja, escute aqui, pais, maridos, mães, incrédulos, duvidosos, em cima do muro. Essa mensagem serve para qualquer um. Eles só podem ver o valor. Veja só, você fala de Cristo. A Bíblia fala que Cristo é a pérola de grande. Então imagina, é aquela coisa magnífica, é aquela coisa que você tem que colocar óculos, máscara de soldador, de tanto brilho, beleza. E para a pérola você pode colocar o reino, você pode colocar a Bíblia, você pode colocar a igreja, o culto, Cristo. Aí o seu filho passa diante daquela pérola, a pérola está aqui, ele passa. Menino, você não viu, menino? Viu o quê? Ele não vê valor, ele pisa em cima. Olha aquilo, aquela bolinha feia ali, aquela luzinha, mãe. Menino, é Cristo. O que tem valor para ele? Play Center, Hope Hari, Las Vegas, cassino, bar, mulheres, páginas, Facebooks, vídeos, conferências, balada, azaração, ficar, marcas. Ele só pode ver o valor, ele só pode ver a beleza de Cristo, ele só pode apreciar, ou seja, só podem apreciar as coisas do reino, só podem obedecer os mandamentos, só podem contemplar a beleza do Evangelho, só podem honrar a Deus, temer a Deus, amar a Deus, os espirituais, ou seja, aqueles que têm o Espírito de Deus. Só esses podem. E por que eles não podem? Porque são naturais. Eles precisam do Espírito Santo. Eles precisam da conversão. Então você está catando o cabelo, menino, vê aquilo ali, o tanto que é bonito. Ele não vê. Ele não acha bonito, ele passa por... Ele vai num culto e volta. Meu Deus, até quando que isso vai acabar? Meu Deus, mais um ano. Meu Deus, não vejo a hora de sair dessa quiçaça. Meu Deus, esses hinos com esse Tiago, ninguém aguenta esse rapaz cantando mais. Meu Deus, essa mãe que manda eu ler essa porcaria dessa Bíblia. Então um dia, esse incircunciso, filho pródigo, esse demoninho juvenil, tem um encontro com Cristo. E aquele véu, escamas, óculos, são tirados. Então, a hora que ele olhar, mãe, que é isso, mãe? Meu Deus, que coisa linda! Meu filho, é o Evangelho que eu te falei. Mãe, mas eu não sabia que era tão lindo, tão maravilhoso. Abre o quarto, ele está lendo a Bíblia. Pega o fone, ele está ouvindo louvor. Pega o celular, ele está evangelizando alguém. Chega no culto, ele toma banho 4 horas da tarde. Que é isso? Agora eu vejo o valor do Evangelho de Cristo. Enquanto que uma máscara cai para Cristo, uma outra é colocada para o mundo. Vou falar mais disso daqui a pouco.
Vocês estão entendendo? Por que não pode? Porque elas só discernem espiritualmente. O que é isso? Seu filho só vai gostar de vir à igreja quando ele se converter. Seu filho só vai ler e amar ler a Bíblia quando ele se converter. Seu filho só vai gostar, cantar louvores e gostar dos louvores quando ele se converter. Seu filho só vai odiar o pecado, o mal e o mundo quando ele se converter. Seu filho só vai gostar e ter prazer nas coisas do reino quando ele se converter. Se tornar espiritual, porque enquanto ele for natural, ele se inclinará para as coisas naturais, as coisas da carne. Uma mãe aqui da igreja, o filho foi da igreja na adolescência, se desviou, 4 anos desviado, aí começou a sair, namorar, e a mãe começou a brigar com ele, e queria pôr ele para fora de casa. Eu cheguei: você está errada. Eu errada? O seu filho não é salvo, e você quer submeter ele a um estilo de vida de salvo. Ir numa festa não é uma coisa comum para qualquer jovem da idade dele não salvo? Namorar mulheres não é uma coisa comum para alguém da idade dele no mundo? Desde que ele não cometa nenhum excesso, ele está fazendo aquilo que a natureza dele é comum. Se ele não envolver com droga, com crime, não tiver ocorrência aqui, não tem nenhum problema. Você não deve mandar ele embora por causa disso, porque você está querendo que ele viva um padrão de vida de um salvo, uma vez que ele não é. Tudo mudou, deixou o filho em casa, acabou a contenda. Não posso impor um estilo de vida de um salvo para um ímpio, porque não é natural. Você está arrumando contenda, está obrigando ele a dar laranja, ele não vai dar, desde que obedeça às regras, às normas da casa, das leis, não tem o que fazer. Vamos lá, nesse sentido, o que devemos fazer? Presta atenção. Ao invés de obrigarmos eles a aceitar, ao invés de obrigá-los a viver como alguém que tem o Espírito Santo, devemos levá-los, ao invés de obrigarmos a se portar como pessoas espirituais, devemos levá-los a serem espirituais. O que é isso? Devemos levá-los à conversão, ao novo nascimento. Devemos levá-los a serem habitados pelo Espírito Santo. Nosso dever não é impor regras, não obrigá-los a viver de forma contrária à sua natureza, não obrigá-los a dar frutos de alguém que é espiritual, mas o nosso dever é fazê-los, levá-los a se tornarem homens espirituais, convertidos, serem habitados pelo Espírito Santo. Então, quando se converterem, quando nascerem de novo, quando se tornarem espirituais, quando forem habitados pelo Espírito Santo, então darão frutos do homem espiritual. Então entenderão as coisas do Espírito, amarão as coisas do Espírito. É isso que temos que fazer. Temos que ir na causa e não no efeito. Ok? Se é só o homem espiritual que entende, aceita, ama as coisas do Espírito, então nós temos que fazer nossos filhos, levá-los a serem este homem espiritual. Agora aqui que está o segredo. E como fazemos isso? Como fazemos isso? Volta lá no capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 1,
Olha só, Paulo já tinha falado disso, verso 18, dá uma olhada. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Opa, já vimos loucura. A palavra da cruz, o que é? Coisas espirituais. É loucura para quem? Para quem se perde, homens naturais. Paulo está falando aqui, mesma coisa. Agora, como que o homem natural vai passar a amar a cruz, as coisas espirituais? Verso 21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Paulo está usando de ironia aqui. Paulo está dizendo que para os homens naturais, os nossos filhos, as coisas do Espírito são loucura. Loucura. Vocês são doidos, esquisitos. Aí Paulo Aí Paulo vai falar para os pais: tem uma maneira do homem natural passar a gostar das coisas do Espírito. Como? Pela loucura, não é assim que eles dizem? Pela loucura da pregação. Aí Paulo dá a receita para tornar os naturais espirituais, para fazer o homem natural entender as coisas do Espírito, para ele se converter. Como? A loucura da pregação. O que os nossos filhos precisam é da pregação do Evangelho. Esse é o remédio para a doença que eles têm. Aprove a Deus salvar, aprove a Deus transformar, aprove a Deus regenerar, aprove a Deus nascer de novo. Como? Pela loucura da pregação. Não tem outro remédio. O que é isso? Ao invés de entretenimento, festa, filme, show, chácara, temos que expor nossos filhos à vera pregação do Evangelho. Temos que expor nossos filhos constantemente à pregação do Evangelho. Você quer ver um resultado? Você quer ver? O André Melo está aí? O André veio para cá 10 anos atrás, ele e a mulher dele, 2 filhas, Larissa e Gabriela, 2 menores de 18 anos, vieram para essa igreja. Hora que perceberam o tom, aqui não é igual nas igrejinhas que a gente ia não, que valia tudo. Já vi que aqui não vai ter jeito, não vai dar para pecar ali, não vai dar para fazer nada. Elas odiavam essa igreja, odiavam o culto, odiavam o louvor. E adivinha quem que elas mais odiavam? Eu. Aí o que uma combinou com a outra? Nós vamos ficar aqui até fazer 18 anos. Quando nós fizermos 18 anos, a gente sai dessa igreja. Aí sabe o que aconteceu? Antes delas completarem 18 anos, elas ficaram aqui ano após ano ouvindo a loucura da pregação, e as 2 se converteram, fizeram 18 anos, elas não saíram, se casaram aqui na igreja, e são mulheres de Deus, casadas com homens de Deus. Homem de Deus é por minha conta, viu? Está devendo. Por quê? O pai fala assim, tudo bem, mas pegava nos cabelos, vai sentar para ouvir a loucura da pregação, e 1 mês, e 2, e 1 ano, e 3, até que um dia, não há homem mais duro que seja, que resista o poder do Evangelho. Se curvaram a Cristo. Por isso, jovem, você pode fazer bico, você pode fazer, eu estou vendo a queda de braço, você, suando de um lado, e do outro lado, Jeová, Deus dos exércitos. Uau! Qual a chance de você ganhar? 0. O que aconteceu com essas meninas? Como a maioria dos nossos jovens, os meus filhos. Nossa, deve ser legal ser filho do pastor Paulo Júnior, hein? Imagina ele responder, meu filho, bela roba. Tem nada de bom nisso. Eu vou ter que passar por isso, mas vou ter que insistir com o poder do Evangelho, ok? Então vamos lá.
A pregação do Evangelho é a forma dos olhos dele se abrirem. E tornar Cristo valioso. É através do Evangelho, ô Lucas. Não é Lucas não, é o Marcos. Estou confundindo os evangelistas. É através do Evangelho que aquilo que eles acham feio, eles passarão a achar bonito, e aquilo que eles acham bonito, eles vão passar a achar feio. É através do Evangelho que aquilo que é detestável, aquilo que é odioso, aquilo que eles rejeitam, Cristo, o Evangelho, a igreja, que eles acharão a coisa mais linda do mundo. É através do Evangelho que aquilo que eles acham lindo, o mundo, o pecado, a sensualidade, que eles vão ter náusea, sentirão asco. É através do Evangelho, porque isso aconteceu comigo. Talvez poucos aqui beberam da iniquidade como eu bebi. Eu não só bebia, eu amava beber, e hoje eu sinto náuseas das coisas que eu fazia. Quem provocou isso? O Evangelho. E por que a pregação? Por quê? Aprove a Deus salvar pela loucura. Por que a pregação? Vou te dizer algo para vocês, mães. Sabe por que vocês vivem promovendo evento para os filhos de vocês? Filme, sopa, evento, chácara, basquete, piscina. Porque vocês não creem na eficácia e no poder do Evangelho. Você pensa, mas como que pôr meu filho na cadeira e ouvir alguém falar uma hora pode contribuir tanto para a vida dele? Como isso pode mudar tanto? Sabe por quê? Porque o Evangelho não é uma mensagem, não é uma história. Paulo define bem, Romanos 1,16, pois eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu, depois do grego. Ele é poderosa, essa mensagem vem carregada de fogo, essa mensagem vem carregada de unção, essa mensagem vem carregada de poder, e não há homem que resista o poder do Evangelho. Ela é uma mensagem poderosa, poderosa. Ela é acompanhada pelo Espírito Santo, que abre olhos, abre corações, abre ouvidos, e traz a fera mais selvagem que existe aos pés de Cristo. Você crê nisso? O poder do Evangelho. Por quê? O que mais? É o Evangelho que de naturais as tornam espirituais. 2 Coríntios 5, 18, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas, o homem natural, passaram, e eis que tudo se fez novo, o homem espiritual. Quando nossos filhos ouvem o Evangelho, eles são feitos novas criaturas. O original grego ali, é a mesma palavra de Gênesis, capítulo 1, façamos, criemos, disse Deus, é uma palavra usada para o ato da criação. A conversão é uma recriação, Deus recria, cria de novo, faz o novo, através daquilo que é velho. E como o novo é feito a partir do velho? Pela pregação do Evangelho, pela pregação do Evangelho. Vamos ver isso em 2 textos, e eu acabo, para você ver. Por exemplo, abre em Atos capítulo 2, veja, homens naturais se tornando homens espirituais. Atos 2,
verso 37, põe o dedo no 37 e olha para mim. Pedro acabou de pregar um sermão. O que Pedro pregou? O Evangelho. Para quem? Para homens naturais. Veja a reação deles, verso 37, ouvindo eles essas coisas, compungiram-lhes o coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Verso 41, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia, de quase 3.000 pessoas, nasceram de novo, se tornaram espiritual. Veja outro homem natural que se tornou espiritual, Atos 9, depois que ele ouviu a pregação. Quem era Saulo? Assassino de cristãos, inimigo da igreja, era um homem natural. Veja Atos 9, Paulo se converte, veja o verso 20, e logo Paulo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Olha a reação do povo ao ver o homem natural virar espiritual, verso 21, ora, todos os que ouviram estavam atônitos e diziam: ué, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Verso 22, Saulo porém mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Olha que coisa estupenda. Era um homem natural, quando ouviu o Evangelho, se transformou num homem espiritual, convertido, de tal modo que deixou o povo confuso. Agora vai em Gálatas, depois de Coríntios, Romanos, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, rapidinho. Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, capítulo 1. Verso 22, mesma coisa de Paulo, veja só. E não era conhecido de vista das igrejas da Judeia, que estavam em Cristo, verso 22, ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, o homem natural, o ímpio, agora prega a fé, que outrora procurava destruir, o homem espiritual. A reação do povo, 24, e glorificavam a Deus ao meu respeito. É isso que o poderoso Evangelho faz. Mães, pais, creiam no que eu estou dizendo. O seu filho hoje, que é inimigo da fé, que odeia a fé, ele ainda vai confundir as pessoas, e muitos vão glorificar a Deus por causa dele. Muitos vão glorificar a Deus ao seu respeito. Não era esse que odiava, não era esse um rebelde, não era esse que detestava a igreja, e agora prega o Evangelho aos gentios, às pessoas. Creia nisso. O que nós vamos fazer então? Expor nossos filhos à pregação do Evangelho. Como? Coloca áudios da Bíblia falada, coloca pregações em áudio, em vídeo, traga-os no culto público, faça reuniões no lar, desde que o Evangelho seja pregado. Envie cartas, rascunhos ou extratos de pedaços do Evangelho. Faça seu filho ter contato com o Evangelho. Coloque ele perto de pessoas que possam pregar a ele o Evangelho, em ambientes que ele possa ouvir o Evangelho, em situações que ele ouve, claro, como um menino, moço, jovem, adolescente, criança, brincadeiras, parque, passeios, farão parte da vida dele, mas não coloque sua confiança nisso, não se fie nisso, isso é o secundário. Ele tem direito, vai aproveitar, mas a sua esperança estará quando ele estiver diante de um homem de Deus, que abra a Bíblia, expõe a Bíblia, aplica a Bíblia, e prega no poder do Espírito Santo, a Bíblia, o Evangelho de teu filho.
E chegará o dia, num culto como esse, em uma vigília, na reunião de oração, no quarto dele, vendo um filme cristão, Deus o chamará irresistivelmente, e ele virá. E ele não pode resistir à voz de Deus, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Ele virá. Vocês creem nisso? Vocês desejam ver a beleza de Cristo, mas não conseguem ver. Vocês desejam ver o brilho dessa pérola, não conseguem ver. Vocês gostariam de gostar de orar, mas não gostam. Gostariam de gostar da Escritura, mas não gostam. Gostariam de gostar da fé, da igreja, do reino, mas não gostam. Gostariam de odiar o mundo, mas amam o mundo. Gostariam de não ter prazer no pecado, mas têm. Gostariam de não ser vaidosos. Eu quero convidar vocês a orarem. Eu quero desafiar vocês. Deus não marcou esse culto em vão. Eu acredito com todo o meu coração que hoje Deus salvará alguns aqui. Eu acredito que Ele colocou essa palavra no meu coração há dias, e Ele não colocou apenas para os seus ouvidos ou para deixá-los mais culpados. O Filho do Homem não veio condenar o mundo, mas veio salvá-lo. Hoje alguns aqui Deus chamará para Ele. Hoje alguns aqui Deus dirá: este é meu, eu chamo hoje. E eu quero começar. Se Deus tem tocado em você, se você cansou de ser tratado como um pirralho, como um mundano, se você quer virar homem, quer virar mulher, se você deseja servir a Cristo hoje, a partir de agora, de todo o seu coração, você vai orar como você nunca orou na sua vida. Você vai pedir como nunca pediu. Você vai buscar. Se o Espírito Santo estiver te impelindo, compelindo, mexendo com você, você vai dizer para Ele, você vai ir até Ele, que todos que foram salvos, ou muitos deles foram aos pés de Jesus, foram até Jesus e disse: se queres pode me limpar, se queres pode me curar, salva-me Senhor, salva-me, não te dá que pereçamos, não te dá que morramos. Fecha os seus olhos então, feche os seus olhos agora e ore por isso. Ore, jovem, não saia daqui da forma que você entrou, por favor, não saia daqui dessa forma. Fale com Deus, ore. Fala: Senhor, eu quero ser o homem espiritual, eu quero ser o salvo, eu quero ser. Pais, você ousaria fazer essa oração a Deus dizendo: Senhor, deu meu filho na infância, salva meu filho na infância, não deixa meu filho comer a iniquidade desse mundo, não deixa meus filhos mergulhar na iniquidade, salva meus filhos antes que cresçam. Você tem ousadia de orar, pai e mãe, ore com todo o seu ser. Priva meus filhos da iniquidade, priva meus filhos dos horrores desse mundo, ó Deus. Eu suplico, eu imploro, eu suplico, Senhor, salva-os. Ore, pai, ore, filho.